Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Deixa eu botar aqui o meu óculos, que eu já passei dos 25, né? Hoje estou fazendo 59 anos. Ai, mas com muito orgulho de cada ruguinha, de cada rostinho mais caidinho, de cada rostinho mais cheio. Tá bom para mim. Deus é muito bom para mim, graças a Deus. Então vamos começar com a nossa oração. Senhor Jesus, abençoa-me, Pai, e te agradeço muito por esse aniversário. Que Deus abençoe minha casa, minha vida, minha família. E abençoe também, Pai, todos aqueles que nesse momento estão escutando esse vídeo. Abençoe todo o Brasil, a todos os habitantes de Passa Quatro. Que a gente consiga passar, Pai, por essa pandemia bem, que isso acabe o mais rápido possível e que a gente possa voltar à nossa vida normal. Que Deus nos abençoe hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar por uma coisa assim que a gente já sabe bastante, né? Mas é um assunto que está aqui, eu vou fazer. E eu quero dizer o seguinte a vocês: a aula, quando eu dou aula aí, como é 1h30, eu dou uma aula maior, eu dou todo o capítulo. Mas como eu estou dando em casa, gravando, para não ficar uma coisa muito chata, muito grande, eu dou a metade do capítulo, tá bom? Então vamos falar sobre... Ah, não, gente, peraí, vamos ler uma página. Perdão. Servicinhos. Antes sede um para com os outros benignos. Paulo está em Efésios, capítulo 2, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é o irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, no sorriso fraterno e consolador, no copo de água pura, o silêncio antes o mal que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa e o transporte de um fardo pequenino, a sugestão do bem, a tolerância em fato de uma conversação fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Ou seja, que importa se a pessoa que está recebendo não vai dizer obrigada, não vai nem perceber que você fez. O importante é que você faça. Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações. Que importa isso? Que importa que a gente faz o que é certo, o que é bom, o que é melhor. Quantas vezes em outro tempo fomos igualmente cegos e perversos com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos? Quem garante que nós não estávamos lá quando Jesus foi crucificado? Quem garante que nós não éramos um daqueles que estava ali gritando que ele fosse crucificado? Quem garante que nós fizemos a nossa vida inteira, a nossa ingratidão diante da vida, de tantos acontecimentos, às vezes, que a gente nem percebe que é para o nosso bem, mas é. Todos os acontecimentos são para o nosso aprendizado e para o nosso bem. Mesmo que doa muito, mas vai servir no futuro para um grande bem para nós e às vezes para aquelas pessoas que acontecem e que a gente sofre muito porque aconteceu com elas. Mas tinha que acontecer, tá bom? Vamos continuar. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isto porque traduzir muita dificuldade, perturbação para o teu espírito agora ou depois. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menosprezes os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem e sem cobrar depois.
alguma coisa em troca. Agora, vocês me dão licença, que eu vi meus cachorros gritando ali, eu tô com medo que eles estejam brigando. Só um minutinho, por favor, me perdoe. Dark Golden! 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 Cadê a Golden? Meu Deus! Gente, peraí que eles se soltaram. Meu Deus do céu! Gente, vocês me perdoem, eu achei que meus cachorros estavam, eles se soltaram, a grande se soltou, eu achei que eles estavam se matando ali. Mas foi só um susto, me perdoe mesmo e desculpa, tá? Agora eu vou lá fazer minha... Vamos falar da... Eu tomei, filho, eu tomei, mas aconteceu. Desculpa, você tá falando aí. Olha, vamos falar hoje sobre as finalidades da encarnação. Bem, você sabe, né? É difícil, é muito fácil até. Por que a gente reencarna? Para a gente aprender com as situações da vida que nem sempre são boas a sermos pessoas melhores, certo? Então, a grande finalidade da encarnação é essa, é o nosso aprendizado para o nosso futuro, nós sermos pessoas melhores do que somos hoje, certo? Então, vamos lá. As sucessivas encarnações são o quê? São os degraus que o espírito galga no itinerário da perfectibilidade, ao submeter-se às limitações da existência corporal, que quando a gente está desencarnado, gente, é muito diferente do que está aqui. A gente é muito mais feliz, sente o corpo mais leve, a gente rejuvenesce, a gente se sente melhor, ainda mais quando nós já somos pessoas com alguma evolução, ainda mais quando nós já somos pessoas com aprendizado, que já conhecemos... não precisa nem ser a doutrina espírita, que já temos fé em Deus, que já temos consciência de que nós somos culpados pelos nossos erros e temos que resgatar. Então, isso faz de nós pessoas melhores, tá? Vamos continuar aqui. Deste modo, as encarnações são necessárias em função do progresso moral e intelectual, que a gente aprende aqui também intelectualmente. Tudo vale para ascender à condição de espíritos puros. Quanto à erraticidade o espírito examina o que fez. Quando a gente chega lá, a gente faz o quê? A gente examina o que fez. O que você fez de errado? O que você fez de certo? Né? Vamos lá. Reconhece seus erros ou acertos. Acabei de falar. Traça planos que você vai organizar. Muitas vezes tem espíritos que não possuem, dependendo da sua evolução, tá, gente? Eu estou falando isso com um espírito com uma evolução, não vou dizer uma evolução maravilhosa, mas um espírito mediano, com uma condição de discernimento. Então, ele toma uma resolução para mais uma etapa de aprendizado aqui na Terra. Para voltar para a Terra, o que vai acontecer com ele, em que família ele vai nascer, se ele vai ser filho, se ele vai ser pai, se ele vai ser irmão de quem ele é hoje, ou de outras pessoas que estavam esperando lá para encontrar com eles, a gente não sabe, né? Isso só lá no plano espiritual que nós vamos descobrir. Mas desse modo, o plano dele é de evolução. Mas o que acontece quando a gente chega aqui? A gente cumpre tudo que a gente prometeu? A gente faz tudo certo? Ou a gente sempre começa fazendo um bando de bobagem, aí depois a gente percebe, gente, olha que coisa que eu fiz, eu tô errando, vamos melhorar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer uma coisa melhor por mim. Porque você está fazendo, não vai ser para sua mãe, vai ajudá-la, claro, vai deixar mais feliz, nem para seu pai. Com certeza, toda a sua família, os seus amigos ficarão mais felizes se você ficar uma pessoa melhor, tratando eles melhores. Mas, na verdade, você está fazendo para você mesmo, para a sua evolução, para o seu próprio bem. Tá certo? Vamos lá. Agora eu vou falar para vocês uma diferença de expiação e de provas. O que é uma expiação? Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para o mundo mais feliz. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, tem 13. Isso aí é um espírito falando.
Porque a gente está aqui no mundo para quê? Para expiar, para resgatar, para melhorar. Isso nós vamos fazer como? Como? Sendo felizes? Tendo todo o dinheiro do mundo, muita saúde, um casamento maravilhoso, filhos perfeitos, maravilhosos, nunca tendo uma doença, sabe? Vivendo uma vida maravilhosa. Não, gente, é passando por situações difíceis e sabendo passar por elas. Com o quê? Com aceitação e com resignação. Então, todos nós passamos por expiações. Agora, expiações e provas são diferentes, tá certo? Nós vamos chegar lá. A expiação consiste em um homem sofrer aquilo que fez aos outros, tá? Abrangendo sofrimentos o quê? Físicos e morais, seja na vida corporal, seja na espiritual. Tais sofrimentos, quando suportados com resignação, paciência e entendimento, apagam erros passados e purificam o espírito que assim vai, encarnação após encarnação, libertando-se das imperfeições da matéria. É isso que a gente tem que fazer, gente. Isso é uma expiação. Agora, o que é uma prova? Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito, que o leva a se aperfeiçoar enveredando pelo caminho da perfeição. Agora, vamos ver aqui uma coisa. A prova, às vezes, confunde-se com a expiação. Ela pode se confundir, mas nem toda prova é expiação, não. Porque nem todo sofrimento é indício de determinada falta. Lembra que eu falei semana passada, eu acho que foi semana passada, que o espírito pode pedir determinada prova que ele sabe que ele vai conseguir, sabe? Que pelo menos que ele vai tentar e ele tem chance de conseguir superar para evoluir mais rápido. Porque ele quer evoluir, porque é muito melhor você se sentir bem, evoluído e com a consciência tranquila. É muito bom você deitar na sua cama, ter fé em Deus, saber que o que te espera no futuro, saber que você está feliz, que você está bem com você mesmo, isso é muito bom. Então o espírito pede uma prova, mas ele não está espiando, porque ele não está fazendo uma coisa que ele mereceu. A expiação é quando a gente está corrigindo o nosso erro. A prova pode ser uma expiação. A prova pode ser uma expiação, mas veja bem, olha aqui como é que está falando aqui, ó. O sofrimento pode ser uma opção do próprio espírito com o objetivo de acelerar a sua purificação. Desse modo, a expiação será sempre uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Eu estou fazendo o contrário. A expiação será sempre uma prova, mas a prova nem sempre será uma expiação, porque, como lembrando, o espírito pode solicitar uma prova para que ele possa evoluir mais rápido. Certo? E uma missão. O que é uma missão? A gente sempre imagina assim. Até eu, gente, antigamente imaginava que a missão, quem tinha aquela missão? Eram só aqueles espíritos iluminados que vinham na Terra em missão para fazer uma coisa. Realmente, é verdade. Existem pessoas que vêm na Terra que nem precisam mais reencarnar, mas eles vêm e reencarnam aqui, pelo menos nesse planeta, em missão de nos ajudar a evoluir. Mas veja bem a definição de missão, olha só. Todos têm uma missão a cumprir, todos nós temos uma missão. Neste ou em outros mundos, mais ou menos adiantados, todo tem um papel a desempenhar, né, no universo. Assim, as missões, de modo geral, enquadram-se em papéis de maior ou menor intensidade, de acordo com a capacidade e a elevação do espírito reencarnante. A missão dos pais, a missão de quem? Dos governantes, olha, dos mestres, dos homens de ciência, dos escritores, dos artistas. Então, todos nós, na verdade, temos uma missão a cumprir aqui na Terra. Mas existem espíritos missionários, como eu falei com você, que reencarnam com uma missão específica, desempenhar a sublime tarefa de semear a paz, a caridade, o amor ao próximo e de promover o avanço intelectual da humanidade. Para estes, a encarnação não tem finalidade de prova ou expiação, mas a missão de acelerar o progresso moral e intelectual de seus irmãos encarnados. Então, na verdade, ele não está preocupado com ele mesmo, porque
porque ele já evoluiu, ele está preocupado conosco, mas na verdade ele chega aqui e é muito humilde. Ele é muito humilde que ele diz que ele tem muito que melhorar, porque na verdade a gente vai evoluindo sempre até a angelitude, como eu falo com vocês. Todos nós um dia seremos anjos. A encarnação, enquanto instrumento divino que permite ao espírito sua aprendizagem, leva-o a passar por todas as vicissitudes da vida material. Quanto mais rapidamente o espírito se purificar e assimilar todo o seu aprendizado, mais depressa chegará ao destino para o qual foi criado, a perfectibilidade. Gente, desculpa meus cachorros, eles estão atacadíssimos. Aquela hora eu fui olhar tão grande, tinha se soltado com os pequenos, eu achei que tinha morrido, juro, desculpem, tá? Então, como eu estava falando, quanto mais a gente aceitar o que acontece conosco, gente, eu sei que é difícil. Eu não estou dizendo que eu faço. O que eu falo para vocês, eu não estou dizendo que eu consigo fazer tudo que eu falo, mas eu estou falando porque eu sei que é verdade. E às vezes para mim eu mesmo falo, Claudete, como é que pode você sabe isso e você continua metendo o mesmo eu. Meu Deus, quantas vezes eu faço bobagem na minha vida? Quantas? Não é uma, não é duas, não é três. E o que a gente faz? Temos que aprender a não fazer as bobagens. Quando a gente vai pensar em fazer, não vou fazer. Quando a gente vai pensar em falar, não vou falar. Eu tenho um livro Horizontes da Fala. Eu até comentei num grupo essa vez. Que eu estou deixando dele na minha mesinha de cabeceira ali na sala onde eu vejo televisão. Por quê? Porque eu tenho mania de falar sem pensar. E muitas vezes, quando a gente fala sem pensar, a gente pode magoar uma pessoa. Às vezes não é nem a nossa intenção. Então eu coloquei aquilo ali para quê? Para eu ficar mais quietinha. Ou quando eu falar, pensar antes de falar, para não criar uma situação difícil, certo? Agora vamos falar sobre a alma, materialismo também. O que é a alma? As pessoas, por definição, chamam a alma de espírito encarnado, né? Segundo a definição dos próprios espíritos. A resposta à questão número 134. Allan Kardec, na introdução da referida obra, chama a alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, a nossa alma é nosso espírito quando está encarnado. Isso é uma definição. Quando está desencarnado, espírito. Espírito encarnado tem a alma. Tá certo? É a nossa alma. Tem pessoas que usam a palavra alma para designar a alma da festa, ou seja, a pessoa mais importante, que fez mais alegria da festa, a alma do trabalho, porque aquele melhor funcionário ou melhor chefe. Existe a alma das pessoas, chama a alma como se fosse a essência, a coisa principal. Então é a nossa essência principal, que é o nosso espírito que está encarnado. Então vamos lá. Bem, a alma é o princípio inteligente que habita no corpo físico, utilizando como instrumento de sua atividade no mundo material, enquanto o espírito é a alma do desencarnado, mera questão de terminologia, ou de definição, para facilitar o entendimento. Kardec, no comentário à questão 135, diz que o homem é formado de 3 partes essenciais. Olha o que Kardec fala: corpo, alma e perispírito. O que é o corpo? É o nosso ser material aqui, ó. Olha euzinho aqui, olha vocêzinhos aí, o corpo. A alma é o nosso espírito, a centelha divina. Lembra que eu já falei aquela centelha que não tem forma, é uma centelha divina? E o perispírito, que é o princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e que une o nosso espírito ao nosso corpo. Tá? Nossa alma ao nosso corpo, é o perispírito, que é igualzinho a nós nessa encarnação, mas que no plano espiritual pode se transmutar como quiser, inclusive se ele fosse encontrar com uma pessoa de uma existência anterior, ele vai aparecer para ela como ele era na existência anterior. Então ele se molda como ele quiser, tá certo? Claro que, vamos falar, para isso ele vai ter que ter uma certa evolução. Inclusive, isso quando ele é para o bem. Para o mal, ele também se plasma para assustar as pessoas, para colocar medo, pavor. Ele se plasma como ele quiser, tá certo? Tanto para coisas boas como também para as coisas ruins. Por isso que tem muitas pessoas que acreditam em demônios,
que demônios que, no caso, são espíritos, mas aqueles espíritos do mal, que tem chifre, que tem isso, que tem aquilo, porque eles se mostram assim para espantar, mas na verdade eles são seres humanos como nós, com a nossa mesma característica. Mas eles querem fazer isso para quê? Para botar medo e poder sobre outras pessoas, porque assim eles conseguem ter esse tipo de poder. Certo? São espíritos que ainda não são bons, como dizia o nosso irmão Chico Xavier, mas que um dia serão anjos também, como nós seremos, mais cedo ou mais tarde, talvez até mais cedo que nós, quem sabe? Né? Porque eles também se cansam, a maldade cansa. Tem uma hora que eles ficam cansados e se voltam para o bem, se voltam para a sua origem, de onde eles vieram, né? Então, de onde eles vieram, que eu falo do bem, tá, gente? Não da simplicidade e ignorância de quem não sabia nada, tá? Vamos falar assim. A alma é indivisível, então, aquilo que eu já falei com vocês, ela não pode se dividir e estar em mais de um corpo ou aparecer em mais de um local. No caso, é o espírito que está se irradiando, tá certo? Então, vamos ver. O que às vezes acontece é a produção de um fenômeno denominado, como eu já falei com vocês, bicorporeidade, que, no entanto, é apenas aparente. Um dos corpos é real, ao passo que o outro decorre de exteriorização da alma em virtude do desdobramento ou projeção de consciência, que se materializa tornando-se temporariamente tangível. Por isso que às vezes a gente vê pessoas, todo mundo acha que só vê espírito, a gente vê espírito sim, mas muitas vezes encarnado, mas ele se, como é que fala? Se desdobrou para aparecer em algum lugar, falar alguma coisa. A gente lê muito, vê muito isso, sabe, na revista Espírita. Por isso que eu falo com vocês. Lá no centro tem todos os volumes. Vocês deviam pegar emprestado e começar a ler, né? Vamos ver. Bem, agora vamos falar sobre materialismo. O que é materialismo, gente? O que é ser materialista? É achar que só tem e só vale o que a gente tem aqui na Terra. É o dinheiro, é o nosso emprego, é o nosso poder, é a nossa importância social, é a gente ser bonito, é a gente ser maravilhoso, é todo mundo gostar da gente, é a gente ser popular em todos os lugares, ser muito importante. Essas coisas, a gente só dá valor a essas coisas em detrimento das coisas da alma, que é a bondade, é fazer a caridade, é ser bom, é ser honesto, ser digno, ser fiel, ser uma pessoa amiga, verdadeira, ser uma pessoa capaz de falar para outra o que a outra precisa ouvir, não o que ela quer. Porque muitas vezes a gente tem que falar com a pessoa o que ela precisa, não o que ela quer ouvir. Muitas vezes a pessoa quer ouvir que está certa, mas na verdade ela precisa escutar que está errada. E precisa de um conselho, mas ela vai seguir se ela quiser, evidente. E ninguém é conselheiro de ninguém. Todo mundo fala, se conselho fosse bom não se dava, vendia, mas na verdade, orientação não é conselho. A gente pode orientar uma pessoa no caminho do bem e ajudar a salvar a vida dessa pessoa. Mas vamos seguir aqui. Materialismo. Materialismo é a corrente doutrinária que afirma existir somente a realidade material e nada mais do que ela. Segundo seus adeptos, a realidade é exclusivamente de natureza material, sendo a espiritual apenas uma propriedade ou produto da matéria. A alma é para eles um efeito e não uma causa. A matéria, a alma, o espírito é a causa de tudo que existe. A parte espiritual é a causa de tudo, não é a matéria. A matéria advém disso para a gente evoluir. Né? Jesus, nós plasmamos a matéria existe, se condensou, lembra do fluido cósmico universal que condensou tudo que existe e deu inteligência ao homem para construir tudo que o homem construiu até hoje, para que a gente pudesse evoluir através disso. E não a matéria é a causa de tudo que nos acontece, né? Desse ponto de vista, os seres orgânicos nada mais seriam que uma simples ação da matéria. A inteligência, o pensamento seriam apenas decorrências de propriedades da matéria. A gente sabe que isso é um absurdo, né, gente? Bem, esta posição doutrinária leva os cientistas à busca da verdade segundo os padrões científicos de conhecimento do homem encarnado, portanto, bastante limitado, independentemente da crença de Deus.
No entanto, muitos que se proclamam adeptos dessa corrente doutrinária são de boa formação moral, embora para eles Deus e a vida futura não existam. Ou seja, não importa a religião que o homem tenha, não importa nem se o homem tiver religião. O que importa é como faz de certo e errado. Esse materialismo que eu falei, de querer as coisas materiais e dar somente valor às coisas materiais, algumas pessoas são assim. Outras pessoas não creem em Deus, não creem na vida futura, não creem em nada, mas são ótimas pessoas, não dão somente valor às coisas materiais, às coisas da vida, e não acham que vão sair daqui e vão levar alguma coisa. Não ficam apegados, aferrados ao seu carro, à sua casa maravilhosa, linda, ao seu sítio, ao seu dinheiro. Tem pessoas que chegam no plano espiritual, gente, e enxergam a sua casa e sua vida, ou então ficam aqui na terra presos, não querem sair dali, porque eles acham que aquilo é deles, pertence a eles, quando na verdade nada nos pertence, só nos pertence as nossas atitudes boas e ruins, que é o que nós vamos levar para lá. Então vamos levar as boas, vamos tentar levar somente as coisas boas. Olha só, o homem materialista, por lhe faltar a compreensão do futuro, procura sempre sua felicidade nos bens perecíveis e efêmeros. É o que eu falei agora. No entanto, embora a felicidade não esteja neste mundo, aqui encontra-se o campo infinito de realização e desenvolvimento do seu potencial. Ou seja, é nesse mundo, se nós aprendermos a seguir a corrente do bem, a seguir o que é certo, a seguir o que é justo, que a gente vai evoluir. Então, esse homem materialista, se ele não for apegado ao ponto de eu só vivo com isso, a minha vida toda é essa, se ele for uma pessoa justa, boa, honesta, digna, não importa se ele é espírita, se ele é ateu, se ele é evangélico, se ele é católico, se ele é budista, se ele é hinduísta, não importa o que ele é, o importa é o que ele faz de bom. O materialista apegado à matéria é que tem muita dificuldade, mas ainda assim ele vai evoluir no momento dele, com as dificuldades que ele tem, mas ele vai chegar à sua evolução. Então, vamos orar para encerrar nossa aula de hoje. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia de estudos, por mais um dia de aula. Fazei-nos, Pai, conscientes de que nós viemos neste mundo para evoluir e melhorar. Nos traga, Pai, a consciência de que nós somos seus filhos, nós somos sua essência, e estamos aqui nesse mundo para nos transformar e, se possível, ajudar a transformar pelo nosso exemplo no bem as pessoas à nossa volta. Fazer que nós possamos ser luzes para essas pessoas. Nos faça melhores, Pai, mas não nos faça pedantes nem vaidosos. Melhores de verdade, mas humildes no nosso coração e humildes na nossa atitude. Que Deus abençoe vocês, a sua semana e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Jesus. Um beijo no fundo do coração de vocês. Tchauzinho.